nós não podemos estar do lado errado da história, né? A mesma coisa em relação ao Hamas. Nós estamos falando de um grupo terrorista que sequestra, que estupra, que mata. Houve hoje aí o relato oficial de que mulheres mortas foram estupradas pelo Hamas, né? Então, nós não podemos ficar do lado da barbárie. Nós não podemos ficar do lado do autoritarismo, nós não podemos ficar ao lado de países que estão invadindo e ameaçando outros países para atender aos seus interesses próprios, geopolíticos. Você não pode invadir uma nação pacífica. Eu acompanho muita tensão em Taiwan, por exemplo, né? Você tem direto a China invadindo o espaço aéreo de Taiwan, a China fazendo exercícios militares em Taiwan. Recentemente, a China, inclusive, invadiu um espaço do Japão, e o Japão está preocupadíssimo com esse conflito em Taiwan, porque Taiwan é a última muralha para a China não invadir o Japão. Por isso que o Japão está discutindo agora, né? Isso fazer uma pequena digressão aqui sobre como eu fico triste de ver o quanto o nosso país está atrasado, né? Eu tenho muito contato com parlamentares e ministros japoneses, porque eu sou o único representante da comunidade no estado de São Paulo e um dos únicos 3, né, no Congresso Nacional. E o Brasil tem muitas relações com o Japão, né, de tecnologia, de exportação, de importação e por aí vai. Um deputado japonês me perguntou uma vez quantas vezes, né, que a gente... Na realidade, ele perguntou o seguinte: tô vendo que vocês estão discutindo uma mudança na Constituição, era na reforma da Previdência. Deve ser um debate muito grande, um debate nacional. Eu falei, sim, é um debate grande, um debate nacional, um debate acalorado, um debate difícil. E aí, ele falou assim: e vocês estão mudando a Constituição agora? Quantas vezes aí que vocês já mudaram a Constituição de vocês? Eu falei, meu amigo, eu não tenho a menor ideia. Desde 88, ele primeiro falou, que só tem a Constituição desde 1988? E você não sabe quantas vezes vocês já mudaram a Constituição de vocês? E aí eu, sinceramente, me desculpa, cara, mas eu não sei, a gente muda tanto, todo governo muda. Ele falou, todo governo muda? Todo governo muda a Constituição. Não há um governo que tenha passado pelo poder que não tenha mudado a Constituição de 1988. E aí eu perguntei pra ele, né, e o Japão, e aí? Quantas vezes vocês mudaram a Constituição? De quando é a Constituição de vocês? Ele falou, olha, nossa Constituição é a mesma desde o período do fim da Segunda Guerra e a gente nunca mudou. É a mesma e a gente nunca mudou. E está se discutindo uma mudança agora porque, como resultado da Segunda Guerra, o Japão foi proibido de ter forças armadas. Ele só podia ter forças de autodefesa, como ele tem hoje, que são as suas forças armadas, são mas que não possuem o mesmo poderio militar, né, nem o mesmo status de forças armadas que outros países têm. E aí a discussão que eles estão tendo agora é de possuir forças armadas, mudar a Constituição para o Japão poder ter forças armadas e dobrar o investimento em segurança, né, na segurança externa, em defesa, para poder se defender de um eventual conflito ali que pode acontecer com a invasão de Taiwan, né? E aí eu desenvolvi tudo isso por quê? Para dizer que tudo se desenha, na minha avaliação, para um conflito global, né? Porque você já tem essa tensão na Ucrânia. O Irã já se manifestou em relação ao Hamas comemorando, o Hezbollah, vamos lá. Pegando a geografia ali de Israel, eu tive em Israel há 3 semanas, né? E tive em Sderot, ali na fronteira com a faixa de Gaza, justamente o primeiro local que foi atacado. E eles já diziam, né? A gente ficou sabendo por notícia agora porque foram 5.000 mísseis, mas assim, todo mês tem lançamento de míssil ali contra Sderot e você tem 15 segundos para contar um bunker e se salvar. Eu escutei até um relato de uma mãe que falou, olha, eu tenho 5 filhos e o meu maior medo é, dentro desses ataques, em 15 segundos, eu não conseguir salvar todos os meus filhos e eu ter que escolher qual filho vive e qual filho morre, né? Então foi dessa magnitude, né? Dessa carga emocional que eu escutei lá de quem mora em Sderot. E você teve um ataque agora, né? Pela parte da faixa de Gaza. Agora, se no outro extremo você tiver um ataque do Hezbollah na fronteira do Líbano e na fronteira da Síria, o Israel vai ter muita dificuldade de se defender, porque é um território muito pequeno, a gente está falando de 5, 6 milhões de pessoas, num território que é menor do que, sei lá, se a gente pegar, salvo engano, se a gente pegar Pernambuco, tá mais ou menos ali o território de Israel, e fica inviável para eles se defenderem, ainda mais se tiver o apoio do Irã, que já está enriquecendo urânio, enriqueceu urânio a 86%, e os Estados Unidos, quando lançou a primeira bomba atômica, tinha enriquecido urânio a 80%. E o Irã abertamente, né, defende a destruição do Estado de Israel. Então, de um lado tem um cara que está com uma bomba, fazendo uma bomba atômica para me destruir.
Fronteira sul, fronteira norte, eu tenho o Hamas, tenho o Hezbollah. Então, tá numa situação complicadíssima em que, se o Irã entrar, os Estados Unidos vão entrar. E os Estados Unidos vão entrar, a China e a Rússia vão fazer o quê? A União Europeia vai fazer o quê? Em Taiwan, se houver invasão em Taiwan, os Estados Unidos têm obrigação de defender Taiwan. E aí, como é que fica? E o Japão vai atacar, sem dúvida nenhuma. Se invadirem Taiwan, o Japão vai entrar na guerra também. E a gente vai ficar do lado errado da história? A gente vai ficar do lado dos invasores, dos estupradores, daqueles caras que... dos ditadores, daqueles que violaram os direitos humanos. É desse lado que a gente vai ficar. Isso que me preocupa. Enquanto brasileiro, cidadão, né? Morar num país que tome a escolha de ficar do lado da ditadura, de ficar do lado do morticínio, de ficar do lado, enfim... da defesa do imperialismo e de invasão de países pacíficos e soberanos. E tá uma questão ali hoje, inclusive, que assim, os Estados Unidos acho que mandou 2 navios, Inglaterra, se eu não me engano, mandou 2 navios, claro, pra tipo assim, Irã, fica na sua, né? Nós estamos aqui ao redor. Mas parece que a Rússia, o Putin já mandou alguns caças com potencial de destruição grande, ali, né, em questão do mar ali, na região, pra dizer assim, ó, a Rússia também tá aqui. Então, Estados Unidos e Inglaterra não se metam. Então, foi o que você falou, o mundo tá muito instável, né? E essa questão, porque assim, a gente tá vendo um cenário, o Kim falou, a gente teve, esses ataques, infelizmente, acontecem com bastante frequência ali. Nessa situação que a gente tá vivendo, Kim, você acha que pode ter uma terceira guerra mundial? Ou você acha que não, essa situação deve se resolver por agora? Como é que tá? Eu acho que pode sim, né? Primeiro porque essa questão, primeiro, começa com a tensão com a Rússia e a Ucrânia, né? Que eu acho que, por enquanto, né, apesar da Rússia ter esperado uma vitória fácil, né, e que fosse acabar com aquela guerra em 2 semanas e fosse ali anexar 2 territórios ucranianos e a conversa fosse acabar por aí, a guerra se alongou, né? E a guerra se alongar é um mau sinal, porque significa que ela não está cara o suficiente, ela não está fazendo o governo russo, o presidente russo, sofrer consequências suficientemente duras para a invasão não valer a pena. Então, o recado que, por exemplo, a China, de olho em Taiwan, observando o conflito na Ucrânia, recebe posso invadir e as sanções não vão ser tão duras assim contra mim. Ou, mesmo que haja sanções duras, eu tenho para quem recorrer. Eu tenho outros grupos e outros países para fazer comércio, para garantir minha segurança alimentar, para garantir meu abastecimento de energia e por aí vai, né? Israel agora está mobilizando o mundo inteiro, né? Porque Israel sempre mobiliza os Estados Unidos e você vê também o Irã, né, mobilizando a Rússia, mobilizando a China. Então, eu vejo sim chance, e na minha avaliação, e eu tenho dito isso há algum tempo, se for para estourar uma terceira guerra mundial, assim, eu acho que a gente já está pavimentando o caminho para que haja, o que é péssimo, mas o que vai ser estopim, na minha avaliação, vai ser uma invasão a Taiwan. E por que a China tem tanto interesse em Taiwan? Porque tem interesse na produção que eles têm de semicondutores, que, salvo engano, é 70% da produção de semicondutores do mundo. Os Estados Unidos dependem muito. Os Estados Unidos, inclusive, foram os responsáveis por implementar a tecnologia em Taiwan para poder desenvolver esses semicondutores. E, além disso, né, historicamente, a China nunca viu Taiwan como um país independente, como um território autônomo, né? Entendi. Então, você tem essa questão histórica, política também, que a China nunca reconheceu. Taiwan se mantém ali sempre na corda bamba, com exercícios militares invadindo seu espaço aéreo a todo momento, mas ainda assim com um governo próprio, né? Apesar da perseguição chinesa. E tem um outro ponto também, que a China, né? E isso, conversando com vários deputados japoneses e vendo a discussão agora no parlamento japonês, a gente vê, tem interesse sim, né? Até tudo sinaliza para que ela tenha interesse de invadir o Japão, né? Porque Taiwan é a última linha de defesa, né? Para deixar o mar completamente aberto para a China invadir o Japão. O Japão tem sentido essa tensão a ponto de mudar sua constituição pela primeira vez e dobrar seu investimento em defesa. Então, na minha avaliação, além do interesse em Taiwan, tem o interesse também de escalar esse conflito para mudar completamente o polo de poder do mundo, né?